E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ed do Próximo à Fogueira e eu tô trazendo uma série de como narrar Ordem Paranormal. E eu tô começando explicando a vocês como funciona o outro lado. Porque se vocês não entenderem isso, vai ficar difícil de vocês narrarem, criarem suas próprias criaturas, ou como usar melhor as criaturas que estão descritas no livro, né? E eu vou explicar mais sobre o cenário, vou explicar sobre regras, eu vou explicar sobre as criaturas, eu vou dar uma explicação completa, né, de capa a capa do livro e um pouco mais, tá? E hoje eu quero explicar a vocês um pouquinho desse mecanismo do outro lado, tá? Então, vamos começar já, né? Como se comporta o outro lado? Como eu já disse no vídeo passado, o outro lado é uma outra dimensão, é uma outra realidade, né? Para aqueles que estão desse lado, do lado da realidade, o outro lado é algo efêmero, é algo que é incompreensível, tá? Para quem está do lado de lá, aquilo é a realidade, o que é real para eles. Então vamos lá. O que é isso? O que é essa coisa incompreensível? O Ordem Paranormal, quando fala do outro lado, ele bebe um pouquinho do terror cósmico de Call of Cthulhu. Como assim? É como se as criaturas do outro lado, elas tivessem formas, elas tivessem sons, cheiros que fossem completamente incompreensível para nossa mente. É como se tudo que tivesse lá fosse algo que nossa mente não pode processar. E no momento que a gente bate os olhos nessa realidade incompreensível, nossa mente começa a degenerar em um estado de loucura. Se você acompanhou as lives do Selbit, você já deve ter prestado atenção, principalmente no Desconjuração, que sempre que eles faziam a transição, né, quando eles faziam ali aquele ritual que elevava a exposição paranormal deles, a descrição do Selbit é que eles entendiam naquele momento que era o outro lado, mas em momento nenhum ele explicava. Porque é sobre isso, o outro lado é completamente incompreensível. Então, quanto mais você sabe do outro lado, mais você enlouquece. Esse é o ponto. Como diz ali no elemento do conhecimento, saber tudo é perder tudo. Então, se você sabe demais, você vai enlouquecer. E aí tem essa comparação da sanidade com o outro lado. Quanto mais próximo, quanto mais exposição paranormal você tem, quanto mais do outro lado existe dentro de você, mais insano você vai se tornando. Então, quando você evolui, que você vai poder vai poder transcender. Quando você escolhe transcender, você não ganha sanidade naquele nível. Se você evolui e não transcende, você ganha a sanidade. Se você transcende, você ganha uma habilidade paranormal. É alguma habilidade paranormal, porque você entrou em contato com o paranormal. Só que esse contato que você entrou lhe custou um pouco da sua sanidade. Então, vai ter sempre essa relação. E as criaturas do outro lado, quando elas aparecem na realidade, que a gente põe os olhos nela pela primeira vez, aquilo é tão grotesco, aquilo é tão fora da realidade, aquilo é tão louco de se olhar que a mente ela não compreende. E para ela tentar compreender isso é tão custoso que vai enlouquecendo. Como eu falei no vídeo anterior, as criaturas do outro lado elas não têm formas, elas não existem. Elas passam a existir quando as pessoas da realidade começam a pensar nelas, começam a sentir medo delas. E à medida que as pessoas da realidade começam a pensar naquele ser, aquele ser começa a tomar forma na realidade. E a quantidade de pessoas tendo medo dela, essa criatura começa a tomar poder, começa a ficar forte. Então, quanto mais medo a criatura causa, mais forte ela é. Então, existe essa correlação
Quanto mais você sabe do outro lado, mais louco você fica. E a relação do medo com o outro lado. Então você tem aí o triângulo, né? Sanidade, medo, outro lado. As criaturas do outro lado só vêm para a realidade através do medo. Encarar as criaturas do outro lado retira a sanidade através do medo. Então, de todos os elementos apresentados, o medo é a fonte de todos esses elementos. Eu vou falar em outro vídeo, é claro, sobre cada elemento, tá? Eu vou explicar elemento por elemento para você conhecer um pouco mais. Também vou falar das criaturas. Aí você precisa entender isso. Então vamos lá. Você está criando uma campanha. Você quer, de repente você quer focar sua campanha em um único elemento. De repente você quer focar no elemento morte, no elemento conhecimento, energia, não sei. Mas independente do elemento que você for focar, para aquelas criaturas se manifestarem naquele lugar, né, onde está passando aquela parte da história, alguma coisa deve ter acontecido ali que causou medo a quem estava ali para afinar o véu e aquelas criaturas poderem se manifestar. Então, o que causa isso? Desviver alguém, tá? Eu vou usar essa palavra para o YouTube não derrubar meu vídeo. Desviver alguém, isso causa medo, né? A vítima sofre com isso, ela sente medo, esse medo gera energia para o outro lado e traz o outro lado para a realidade, afinando o véu, permitindo que as criaturas do outro lado possam se manifestar. É assim que uma pessoa que morre no lugar que houve um evento paranormal ou está acontecendo um evento paranormal se transforma em um zumbi de sangue tempos depois. Por quê? Porque o outro lado começa a influenciar naquele corpo e trazer o zumbi de sangue, né? Ele vai entrar naquele corpo, é como se ele invadisse aquele corpo, como se ele incorporasse naquele corpo do cadáver e aquele cadáver se transformasse no zumbi de sangue, e aí temos a criatura zumbi de sangue, tá? Então, inicialmente é isso. Então, se você criou o cenário, você criou todo lugar, você não pode esquecer disso. Que evento aconteceu ali que causou medo? Alguém desviveu? Alguém viu algo? Tem um exoterrorista criando ali uma lenda? Existe algum cultista tentando trazer uma criatura, ou criar uma criatura através de um ritual? O que está acontecendo? Esse elemento sempre tem que existir. Você também pode usar os próprios personagens dos jogadores durante a campanha para criar medo. Ou seja, durante a campanha ali, quando está acontecendo, os jogadores tomando susto, brigando contra os monstros, perdendo sanidade, vai afinando cada vez mais o véu daquele lugar. E talvez isso seja um plano de um cultista para poder o véu ficar mais fino, para ele poder conseguir trazer uma criatura. De repente ele vacilou de propósito para chamar a atenção da ordem, para que a ordem pudesse mandar agentes, né, que são capacitados e aguentariam mais tempo ali naquela perseguição, toda aquela realidade, para ele poder afinar o véu o suficiente para ele trazer a criatura que ele queria. Aí eu já dei um plot aí para você criar sua campanha, tá? Então esse é o outro ponto. Então isso que você tem que entender sobre o outro lado, tá? Esse é mais um ponto que eu estou lidando. Medo, sanidade são os medo e insanidade são os combustíveis para afinar o véu e trazer o outro lado, né? E não importa o quanto o seu agente seja experiente, sempre vai haver alguma criatura que vai pôr medo nele, sempre vai haver uma criatura que vai tirar a sanidade dele, tá? A linha de enlouquecimento é contínua, sempre, tá? E a exposição paranormal vai deixar os seus jogadores mais fortes, mas você tem que entender, ele está se expondo ao paranormal. E um ponto importante, nada de bom vem do paranormal.
Você tem que entender isso. Não existe coisa boa no paranormal. O paranormal não é bom. O paranormal é mau. Ele é maligno. Ele é alguma coisa terrível. Então, quanto mais seus jogadores se expõem ao paranormal, quanto mais fortes eles ficam, quanto mais vezes eles transcendem, quanto mais rituais eles aprendem, mais eles vão se apegando ao paranormal, a ponto de eles não serem mais humanos e serem agora mais uma criatura do outro lado. Se você for olhar ali no livro sobre Benoho, ele tem essa explicação, essa linha ali do cara aumentando sua exposição, né? O Kia mesmo, né, um dos vilões do Ordem Paranormal, ele tem a exposição máxima de 99%. Se ele chegar em 100%, ele deixa de ser o Kia e ele vira uma entidade do conhecimento. Basicamente, ele com 99% ele já é uma entidade do conhecimento. Existe mais do paranormal nele do que a realidade, só tem 1% de realidade, entende? Então você tem que tomar cuidado nessa progressão dos seus jogadores, tá? Se você é um mestre iniciante, faça uma campanha curta para que os jogadores não tenham tanta exposição, tá? Faça uma campanha travada só no nível de exposição ali de 5% para você poder começar a pegar uma macete ali do jogo e poder fazer campanhas mais longas no futuro ou começando com exposição maior, né? Eu vou explicar isso aqui também mais na frente, tá bom? Então, esse vídeo vai ficar por aqui, tá bom? Eu não vou me alongar demais nesse vídeo. Eu acho que eu já falei tudo que eu precisava falar nesse vídeo sobre o outro lado. O próximo vídeo eu acredito que eu vou falar agora sobre os elementos, explicar cada elemento. Eu não sei se eu vou fazer um vídeo para cada elemento, né? Se eu vou fazer um vídeo para cada elemento, eu vou explicar o vídeo, vou falar das criaturas desse elemento e como elas se comportam. Cada elemento tem sua criatura e cada um se comporta de um jeito. Porque os elementos é como se tivessem uma personalidade, mas vamos deixar isso para o próximo vídeo, tá? Se você chegou até aqui, me segue no Instagram, me segue no Twitter, é o mesmo @ próximo a Fogueira 1, me segue lá para você estar me acompanhando. Eu sempre dou dicas de narrador para narrador, explico como narrar, como criar personagens, como criar histórias. Eu vou trazer também aqui por YouTube live jogando, eu vou trazer aqui também dicas de como criar personagens, eu vou gravar, né, jogando Enigma do Medo para vocês verem, né, terem acompanhando o jogo, tá? Tem muita coisa ainda que eu vou fazer. Então, obrigado por você assistir até aqui. Deixa teu like, faz teu comentário, faz uma sugestão de vídeo aí para eu fazer e trazer para vocês. E eu te vejo no próximo vídeo e valeu!